Juízes, capítulo de número 9, versículo de número 50. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Então Abimeleque foi-se a Tebes, a sitiou, a cercou e a tomou. E havendo, porém, no meio da cidade, na cidade de Tebes, havia uma torre forte. E todos os homens e mulheres e todos os cidadãos daquela cidade se acolheram a ela, se esconderam nela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até aquela torre e a combateu. Chegou-se até a porta da torre para a queimar, porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo o moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou e ele morreu. E os homens de Israel, vendo que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para o seu lugar ou para a sua casa, e assim fez Deus tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando os seus 70 irmãos. E eu digo amém. Na verdade, essa leitura ela é muito forte já no texto, né? A gente vê aqui que um homem por nome Abimeleque, ele cometeu uma atrocidade de matar de uma só vez todos os seus irmãos, 70 irmãos. Na verdade, quando nós falamos de Abimeleque, na maioria das vezes, Abimeleque não é um personagem tão conhecido da igreja, ou tão conhecido dentro das Escrituras. Mas se eu falar o nome do pai dele, talvez você conheça. Alguém já ouviu falar de Gideão? Pronto. Gideão, aquele que foi com os 300, aquele que Deus foi tirando do seu exército, mandando fazer separação, e Deus foi tirando porque ainda era muito. Então, de 32 mil, sobraram quantos? 300. Então, falar de Gideão é falar de um personagem que é muito conhecido. Então, esse camarada aqui, Abimeleque, era filho de Gideão. Gideão teve 70 filhos, mais Abimeleque. Por que Abimeleque não é contado com os filhos de Gideão? Porque a Bíblia diz que Abimeleque é filho de uma concubina de Jabes de Gileade. Ou seja, ele é fruto de um relacionamento extraconjugal que Gideão teve. Só que quando esse homem, ele cresce, e por ele ser destratado e menosprezado por seus irmãos, ele coloca no seu coração um sentimento de vingança. E logo após a morte de Gideão, seu pai, abrindo-se o espaço para que alguém ocupasse a liderança de todo Israel, ele viu a oportunidade que ele estava esperando por muitos anos, e motivado pela vingança, ele arma uma estratégia, monta uma reunião, capítulo 9, verso 5, reúne os seus 70 irmãos e mata dentro da casa de seu pai, que era em Ofra, sobre uma pedra. É interessante que a casa do pai, em Ofra, aqui, havia um lugar onde se adorava. Ofra era a terra natal de Gideão. Então, o lugar da adoração, por um período de tempo, se tornou lugar de morte. Os irmãos se reuniram, mas um irmão, com o intuito de chegar na posição que queria, ele vai matar os seus irmãos. Porque a partir do momento que eu olho para o meu irmão como um competidor, é impossível o lugar que eu esteja seja um lugar de adoração. Então, a competitividade de Abimeleque fez com que ele matasse os irmãos dele sobre uma pedra, em forma de sacrifício. Agora, olha só que coisa interessante. Ele ocupa, ou ele chega no lugar que ele queria. Porque Abimeleque, ele quer crescer, Abimeleque, ele quer desenvolver, Abimeleque, ele quer alcançar o seu posto, e não há nenhum problema em chegar, ou querer chegar em lugares grandes. Alguém aqui tem algum problema em querer crescer? Não há problema nisso. Alguém aqui vê algum empecilho em querer se destacar? Também não há problema nisso. Não há problema em nós querermos crescer. O problema é o que nós fazemos para crescer. Abimeleque quer crescer, mas ele quer crescer de maneira errada. Ele quer crescer matando. Ele não sabe esperar o tempo de Deus na vida dele, e ele quer ocupar o lugar que ele acha que é dele, matando os seus irmãos. Então, quando o espírito de competitividade entra no meu coração, eu deixo de ser adorador para ser um matador. Agora, uma coisa interessante, por 3 anos ele chega no cargo de líder de Israel,
Mas como ele havia conquistado pela força, e como ele havia burlado todas as diretrizes de Deus, o povo agora começa a se levantar, porque não via nele o perfil ideal de um líder. Então, da mesma maneira que ele chegou, ele vai querer manter, e ele começa agora a atacar os seus irmãos, invadindo as cidades, e a Bíblia vai dizer no verso 48 e 49, que ele corta os galhos das árvores e queima as portas das cidades. Porque o objetivo de Abimeleque é conquistar o objetivo que está no seu coração. Mas como ele quer conquistar? Matando, cortando e queimando. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de gente, que só sabe alcançar os seus objetivos, queimando, cortando e matando. Agora, eu quero que você entenda isso. Quando eles chegam na cidade de Tebes, e foi o texto que a gente leu para a gente concluir, os moradores da cidade de Tebes, eles perceberam que eles não tinham força militar para bater de frente contra o exército de Abimeleque. Eles não tinham força, eles entenderam isso. Então eles vão fugir e se esconder numa torre. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nem sempre fugir é sinônimo de covardia. Às vezes fugir é sinônimo de inteligência, para que você alcance a estatura correta para lutar na hora certa, para Deus lhe dar vitória e o nome dele ser glorificado. Então, quando eles perceberam que eles não tinham força para combater com Abimeleque, eles fugiram. Mas eles fogem para onde? Porque o problema não é fugir, o problema é saber para onde fugir. Então, eles não fogem aleatoriamente, eles fogem para uma torre. E é interessante que a Bíblia diz que era uma torre forte. Quando eles se escondem nessa torre, eles vão ficar protegidos dos ataques de Abimeleque. Ou seja, Abimeleque não consegue tocar neles. Não porque eles são fortes, mas porque eles estão escondidos dentro de uma estrutura que é mais forte do que Abimeleque. Está dando para entender isso? Ou seja, essa pandemia está por aí, tá ou não está? Essa crise está por aí, tá ou não está? Mas olha onde é que você está, de pé. Olha onde é que você está vivo, está com saúde, está dando glória a Deus, é ou não é? Alixson, essa pandemia ou essa enfermidade, esse vírus, essa dificuldade não conseguiu me derrubar porque eu sou forte? Não, não é porque você é forte. É porque você se escondeu dentro de uma estrutura que é mais forte do que ela. Então, o problema não é se esconder, o problema é aonde a gente tem se escondido. Então, se esconda na torre que é mais forte do que você e mais forte do que aquele que quer lhe derrubar. Sabe por que nós estamos de pé? Porque Satanás tem feito de tudo para nos derrubar, sim ou não? Só que antes de Satanás nos tocar, ele tem que passar pela torre. E olha o que é que o salmista disse assim: o Senhor Jeová, Ele é para o seu povo uma torre forte. E agora eu quero que você olhe para alguém e diga assim: sabe por que você está de pé? Porque você se escondeu num lugar que Satanás não pode lhe tocar. É na torre. Eu vou dizer isso até você dar glória. Você está escondido na torre, e na torre ninguém lhe toca. Agora olha só, para a gente concluir. Quando eles entram na torre, eles sobem para o telhado. Ou seja, quem está na torre vive um nível diferente. Segundo, quem está na torre tem visão privilegiada. Consegue enxergar as armadilhas e as ciladas do inimigo antes que elas venham a se concretizar. Então, quer ter vitória? Vai para a torre. Quer ficar de pé? Vai para a torre. Quer ver a porta se abrir? Vai para a torre. Quer ver essa enfermidade passar e cair por terra? Se esconde na torre, porque lá ninguém vai tocar em você. Agora escute isso, em cima da torre tinha guerreiros, tinha homens, tinha lutadores, tinham pessoas que já haviam tido experiências de guerra. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum deles tomou uma atitude, mas uma mulher, me diga o nome dela. De que tribo ela é? Como é o nome do pai dela? A Bíblia nem fala o nome dela, mas a Bíblia vai falar da história dela. Porque para se viver milagre não precisa ter nome. Só precisa tomar uma atitude na hora certa. Olhe para alguém e diga assim: a sua casa não vai cair. Porque você está escondido na torre e Deus já colocou uma arma na sua mão. Pode lançar essa pedra, porque quem vai cair vai ser o inimigo e você vai permanecer de pé. Você pode levantar a sua mão e dar um glória para Jesus?